Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Python. Então, se você está vendo esse vídeo aleatoriamente, saiba que não tem problema. Todos os nossos vídeos são modulares, você não depende de um para fazer o outro, tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a aula 12 aqui e, para você que está vendo esse vídeo aleatoriamente sem estar seguindo a lista, nós vamos fazer vamos entender como funciona os dicionários, tá? Dicionários que em outras linguagens vão ser conhecidos como objetos, tá? Então, muito mais fácil do que falar, nós vamos mostrar aqui para vocês como funciona, tudo bem? Deixa eu criar aqui nossa pasta. Vou criar uma pastinha aqui, vou chamar de aula 012, aula 12, tudo bem? Então você vai aprender sobre dicionário. Tô dentro da pasta aqui, Ctrl Shift, botão direito, temos aqui o PowerShell ou prompt de comando e podemos dar code espaço ponto, tá? Lembrando que esse comando é essencial para que eu abra o VS Code diretamente da minha pasta, tá? Na pasta que eu acabei de criar, tudo bem? Vamos criar um arquivinho aqui, ó, chamado aula12.txt, para fazer alguma anotação que nós precisarmos. E também vamos colocar um aula12 aqui.py para rodar. Lembrando que, para rodar o nosso código, nós podemos fazer de duas formas, tá? Temos aqui uma extensão do VS Code chamado Code Runner, tá? Que nós podemos dar um comando Ctrl Alt N e ele vai rodar o nosso código, tá? Quando eu não utilizo o comando Ctrl Alt N, quando eu vou utilizar um input, então eu criei um input para que o usuário digite seu nome, tá? Eu não uso o Code Runner, porque senão ele vai dar erro, ele só aceita a saída dos objetos, tá? Se você precisa inserir um objeto ou uma informação dentro de um input, ele não vai funcionar, tá? E para isso, basta você vir criar aqui, ó, não precisa de nenhuma extensão, obviamente. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho disso aqui. Muito bem. Novo terminal, tá? E aí ele também já vai abrir na pastinha que nós temos aqui. Basta você digitar Python e o nome da aula que você está executando, que nesse caso é aula 012, tá? Então você pode ver que não deu erro, porque não tem nada. Mas tudo bem. Lembrando também que nós temos aqui sempre umas anotações muito simples, para você que sempre esquece aqui, o que é um colchete ou colchetes, eu sempre posso citar. Isso é um colchete, para quem não lembra. Isso aqui são as nossas chaves, aqui ó, chaves. Opa, eu vou conseguir. As nossas chaves, tá? Isso aqui é bem... E óbvio, os parênteses. E tem um acento aqui, tá? Então vocês sempre vão ter essa informação aqui, tudo bem? E aí o que sobrou é esse rapazinho aqui. Muito bem. Os dicionários, ou o nosso querido objeto, se você assim preferir, são basicamente uma super variável que você coloca vários elementos lá, várias configurações, tá? Bem parecido com uma lista. Mas ele trabalha com chave e valor. O que significa chave e valor, Emerson? Vamos lá. Para você colocar um dicionário, para você criar um dicionário, eu vou colocar aqui, ó, bem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, meu dicionário, tudo bem? É o nome do nosso dicionário aqui, tá? Ele começa como isso, ó. Abrir chaves, automaticamente eu digo que isso aqui é um dicionário, tudo bem? Se você tiver em outra linguagem, o entendimento é de você ter um objeto, mas ele trabalha da mesma forma. Isso aqui é uma chave e isso aqui é o valor, tá bom? Olha só. Então sempre assim, chave e valor, chave e valor, chave e valor, chave e valor, chave e valor. Percebeu que ele deu um erro? É porque você tem que ter aqui, ó, uma vírgula, para ele saber que você está indo para o próximo elemento, tudo bem? Então, olha só, no último não precisa, mas é bom deixar, tá? Próximo elemento. Já que temos aqui uma chave e valor, então vou colocar aqui, por exemplo, idade. Então, a minha idade eu posso colocar como número mesmo, e ela vai ficar ali, ó, 34. E aí eu posso colocar aqui, ó, salário. O meu salário atualmente está rodando aí perto dos 1.850, tá? Sou um trabalhador comum. E aí você, aqui você tem que colocar entre parênteses, tá? Aqui vai ser o seu salário. Bom, vamos aumentar o meu salário. Ó, ele deu um erro porque eu não fechei a chave aqui, tá? A aspas. Tô recebendo aqui 2.850. Vamos arredondar para 3, que eu sou fogo. 3.500, ponto. Então temos aqui algumas informações. Então vamos colocar aqui a cidade que eu moro.
Muito bem. Então vou colocar aqui, ó, cidade. Então, o que vocês estão entendendo? Eu vou colocar tudo com letra minúscula também, tá? Vocês percebem que eu tenho chave e valor em todos os caras. Isso aqui é uma chave. E isso aqui é o valor, tá? Olha que simples. Bem tranquilo, né? Se eu colocar um print aqui e colocar aqui meu dicionário, só que ele vai aparecer uma lista, que ele vai aparecer tudo, tá? Vamos rodar um código aqui, ó. E você vê que ele trouxe todas as informações. Chave e valor, chave e valor, chave e valor, chave e valor. Tudo bem? Mas se eu quisesse brincar um pouquinho mais com esse cara aqui, eu queria pegar só a idade, Emerson. Como que eu faria? Eu poderia chegar aqui e fazer assim, ó. Pô, olha só. Para quem não lembra, eu abri um colchete, tá? O colchete é para você pegar uma informação. Então eu quero só um nome. Existe nome lá? Ó, ele já pegou o cara aqui, tá vendo? Mas ele tá dando aqui um aviso. Não está definido. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Quando eu rodo esse código, você vai ver que ele tá falando que nome, não sei quem é nome. Mas percebe que ele não tá necessariamente dando um erro? Ele fala, cara, tem um nome lá, mas é assim que chama ele? E se eu colocar assim? Olha só, o erro já foi embora. Muito bem. Então, se nós rodarmos novamente isso aqui... Opa! Se nós rodarmos novamente isso aqui, nós vamos ter aqui... Opa! Já começou a entender. Então, eu pedi aqui uma chave e ele trouxe o valor. Toda vez que você chamar um nome, você traz o valor dele, que é Emerson, tudo bem? Olha só, ele trouxe. Então, isso aqui eu chamo de super variável. Você pode colocar várias informações e você pode chamar diretamente. E se eu quisesse chamar diretamente o valor? Cara, isso nem faria sentido, mas tudo bem. O que aconteceria? A mesma coisa. Não existe uma chave que se chame Emerson. Existe um valor que se chama Emerson, tá? Então, nós estamos entendendo que dessa forma aqui, ele... Opa, vamos lá. Ele sempre chama a chave, tudo bem? Você tem que chamar a chave, não o valor. Então, se eu quiser aqui cidade, eu já estou extraindo esse cara aqui, tudo bem? E aí, se eu vier para cá, ele vai me trazer aqui a cidade de São Paulo. Então, vocês entenderam, né? Ele traz uma chave. Essa aqui é a forma mais comum de você usar um dicionário, ou se você estiver em outra linguagem, você está usando um objeto, tá? Uma outra forma de você usar, que eu posso até mostrar aqui, mas sinceramente é pouco usado. A forma 2 de você usar esse cara seria mais ou menos assim. Meu dicionário 02, e ao invés de eu colocar ali uma chave, ele tem uma forma distinta. Ele vai chamar dict, e ele vai chamar aqui os nossos parênteses, tá? Olha só. Ele vai ter parênteses aqui e ele vai ter essas mesmas informações, tá? Vou até copiar aqui, ó, para não ter problema. Opa. Ó, só que, percebe que ele tá dando um erro ali? Deixa eu trazer aqui para cá. E eu vou mostrar o porquê ele tá dando um erro, tá? Eu poderia deixar assim? Poderia. Vou deixar ele aqui, ó, para vocês entenderem como funciona, tá? Por que ele está dando um erro, tá? Eu vou deixar perfeitamente igual tá no outro. Porque nós não chamamos assim quando estamos usando esse dicionário 2, tá? Ele vai chamar dessa forma aqui, tá? Eu vou tirar 2 pontos, colocar um sinal de atribuição e vou tirar as aspas. Olha só, ele vai começar a entender agora que eu estou chamando um dict, um dicionário, tá? Então, essas duas formas de trabalho são idênticas. No entanto, você tem que ter algumas regras para trabalhar com um e com o outro, ó. Percebe que o nosso erro já foi embora. E aí, se eu colocar aqui 02, eu vou rodar esse cara. Você vai ver que nós não temos nenhum erro e que eles estão perfeitamente igual, tá? Só que essa forma 2 aqui é muito pouco usada, tudo bem? Nós estamos tendo uma forma mais literal, mais prática ali, tá? Então, esse cara aqui eu vou deixar comentado. Eu vou recortar ele, eu vou deixar até aqui em cima, tá? A forma 2 vai ficar lá pra cima. Muito bem. O que mais nós podemos... Aqui, ó. O que mais nós podemos fazer com esse cara aqui? Além de trabalhar, podemos modificar, deletar e atualizar esse cara, tudo bem? Então, isso aqui vai ser muito importante para quando você quer fazer uma API. Eu tenho informações no meu... Vamos
entender a parte prática da aonde eu usaria esse cara. Alguém criou um banco de dados, independente do banco de dados. Esse banco de dados aí, ele virou uma API, transformaram uma API. Usaram o próprio Python para pegar as informações do banco de dados, trazer para nós aqui em forma de URL. E ele traz assim as informações do usuário Emerson, do Pedro, da Flávia, da Maria, do Cláudio, de quem for, tá? E ele traz o nome, a idade, o salário e a cidade, tudo bem? E eu quero ver esses nomes, então eu vou basicamente ele vai vir numa forma de objeto ou numa forma de dicionário aqui no Python, tá? E aí basicamente você consegue visualizar ele, tá? E aí você também consegue manipular esses dados da sua API. Então tem várias formas de fazer isso. E aí seria o nosso querido CRUD, onde você pode ler, você consegue editar, deletar e por aí vai, tá? Então tudo o create, o readme, o update e o delete, tá? Então tem todas essas configurações aí. Muito bem. Já entenderam onde eu posso usar, tá? Então como eu posso manipular esse cara? Ele não já está criado aqui? Se eu quero trabalhar com ele ou manipular ele, simplesmente eu vou chamar ele aqui, tá? Ó, meus dicionário. Se eu colocar aqui, voltando de novo, se eu colocar aqui o nosso colchete, significa que eu vou perguntar alguma coisa a ele ou atribuir alguma coisa a ele. Se eu colocasse um ponto, eu vou colocar uma configuração extra nele. Eu vou colocar uma extensão de configuração. Olha, esse ponto eu quero que você get itens key, ou seja, pegue, né, que é o de get, traga os itens, traga as suas chaves. Qual que é a chave desse cara aqui? Qual que é os itens desse cara? Qual que é o valor que você pode pegar? E tem todas essas configurações aqui que vocês podem ver, tá? Para início, nós vamos simplesmente aqui adicionar um novo valor. Adicionar um novo valor. Não temos nome, idade e salário aqui. Uma coisa que eu percebi, esse cara aqui não tem um telefone. Olha só. E esse telefone eu vou colocar aqui, ó. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o telefone do cara, tudo bem? Ou seja, se eu rodar novamente esse rapaz aqui, vocês vão perceber que ele vai rodar toda na nossa lista. Depois ele vai trazer para mim somente a cidade do Emerson. E agora ele vai adicionar dinamicamente, tá? Dinamicamente, um telefone. Muito bem, vamos rodar esse código aqui. Eu vou limpar essa configuração e vamos ver o que acontece. Olha só que interessante. Ele não só adicionou o número, ele adicionou a chave dele que eu chamei de telefone. A chave nome, a chave idade, a chave salário e a chave. Então é chave, valor, chave, valor, e isso faz para todas. Chave, valor, tudo bem? Na verdade são tudo isso. Então ele adicionou essa chave telefone e o valor dele. Olha só, você pode ver aqui nessa configuração. E o que mais podemos fazer com esse cara? Agora já entendemos aí, né? Então se eu quiser pegar outra chave aqui, adicionar uma chave endereço, olha só. Endereço, tá? Eu não vou usar C cedilha porque é perigoso, tudo bem? Qual que é o endereço desse cara aqui, ó? Rua Geral. Pronto, número 1000. Não sei se existe essa rua, mas tudo bem. Então você tem aqui um cara, obviamente, quando nós rodarmos novamente esse valor, ele vai adicionar agora não só o telefone chave-valor, como o endereço chave-valor. Olha só que interessante, tá? Muito provavelmente, ao invés de eu colocar aqui, eu poderia dizer que esse cara vai receber um input que o usuário vai colocar. Então isso já te dá uma noção de como eu conseguiria trabalhar com esse cara, tá? Outra configuração que esse cara poderia fazer aqui é simplesmente deletar, tá? Então vamos lá. Eu quero deletar uma informação aqui. Emerson, que informação você quer deletar? Del. Eu posso colocar o del. Delete para mim, lá do dicionário, um rapaz. Olha só, se fosse ponto, é uma extensão de configuração. Eu estou estendendo as configurações dele. Se eu coloco o nosso querido, vamos voltar novamente, colchetes, ele simplesmente está atribuindo. O que eu tô pegando, tá vendo que ele já traz para mim aqui? Com qual desses caras aqui? Eu quero deletar lá no meu dicionário o rapaz, ó, Ctrl espaço, tá? Eu quero o salário dele eu quero deletar. Muito bem.
Então, vamos perceber aqui, ó, nessas configurações, tá? Eu vou até limpar novamente e vamos rodar todo esse cara aqui, ó. Muito bem. A primeira vez ele vai trazer completamente normal, tá? Essas informações. Depois ele vai me trazer somente a cidade. Depois ele vai adicionar telefone e endereço. Telefone e endereço. E por que ele não mostrou que foi deletado? Porque eu esqueci de colocar o print aqui para saber o que aconteceu com ele depois, tá? Mas vamos lá, novamente. Olha só. E aí você vê que ele adicionou e posteriormente ele deletou aqui o nosso salário. Muito bem, eu consegui deletar. Outra forma que talvez daria para fazer, e aí eu deixo como desafio para vocês, se eu fizesse assim, ó, meu dicionário, ponto, tem algum cara chamado del? Ó, não tem del aqui na frente, então não dá para deletar. Então, dessa forma. Mas fora isso, eu tenho ali o clear, o copy, o get, o pop, para quem lembra o que faz o pop, ó. Muito bem. O pop, se eu deixar assim, ó, o que será que ele vai fazer aqui no nosso código, tá? Vamos limpar aqui. Muito bem. Vamos rodar o código novamente. Percebe que ele falou, pô, não estou entendendo o que você quer fazer com esse pop. O pop, ele espera um argumento, ou seja, alguma coisa dele tem que ser passado. O que eu vou passar para esse cara aqui? Vou passar para esse cara cidade. Será que agora ele funciona? Ele não recebeu o parâmetro dele. Ah, agora ele não deu erro. Olha só. Da outra vez eu tirei o salário. Dessa vez o salário continua, mas a cidade não está aqui. Eu consegui remover esse cara tanto com del quanto com pop. Então são formas diferentes de você trabalhar ali, tá bom? Belezinha? Beleza, vamos continuar aqui as configurações que você pode fazer com esse cara, tá? Eu vou passar para vocês aqui o que significa algumas coisas aqui, tudo bem? Vamos lá. Vou criar uma variável chamada chaves, que ele vai ter meu dicionário, ponto, e vou replicar 3 vezes, tá? Vamos pegar as chaves desse cara, olha só, as chaves. Vamos pegar aqui os values desse cara, os valores, chave e valor, lembra? Chave e valor. E os itens desse cara. Então temos aqui alguma coisa muito substancial. Então aqui, ó, chave, valor, itens, tudo bem? E deixa eu ver se eu coloquei certo aqui, que eu não sei se eu... Itens, tá certo, tá? É sempre bom confirmar aqui. Muito bem. Vamos colocar um print aqui. Eu vou pegar esse print aqui, ó. Shift, Alt, setinha para baixo, eu duplico. Se eu segurar o Alt e com a setinha para baixo, eu empurro esse cara para baixo e para cima, tá vendo? Eu posso escolher aqui, ó. Tô segurando o Alt e tô colocando ele para cima e para baixo aqui, ó. Posso fazer o que eu quiser com esse cara aqui. Tudo bem? Beleza. Só para quem fica perdido nesses comandos aí, tem uma aula ali. Tem uma aula desse curso aqui que ensina alguns comandos, tá? Então dá uma olhadinha lá se for te ajudar. Muito bem, o que eu quero fazer aqui? Eu quero ter 3 caras. Vamos ver aqui, ó. Muito bem. O primeiro vai ser chaves, o segundo vai ser o valor e o terceiro vai ser o itens. Vamos ver o que esses caras vão trazer? Pra gente encerrar nossa aula aqui, ó. Olha só. Muito bem. Percebe que ele trouxe aqui que é um dicionário. Olha só, a chave dele são esses rapazes aqui, ó. Qual que é a chave desse cara? Emerson, para que eu precisaria saber qual que é a chave desses caras? Se vocês vão trabalhar com um dicionário ao qual vocês não sabem quais são as suas chaves, como você vai manipulá-lo? Como você vai entender esse cara, tá? Então você tem que saber qual que é a chave dele. Qual que é o valor? Você também pode saber qual que é o valor desse cara aqui, ó, de cada um deles, tudo bem? E aí, por último, os itens, o que seria todos os itens, só que você percebe que ele tem uma diferenciação aqui, ó, eles são separadinhos, tá vendo? Ó, isso aqui é o chave valor, e você tem aí todas as suas configurações. Então você pode usar objetos, é muito usado para criar informação, pegar e manipular. Então, principalmente aí, imagine que você vai trabalhar com CRUD, por mais que muita gente subestime, um CRUD é fácil, tecnicamente sim. Mas o que ele entrega é muita coisa, assim, 70% das suas coisas. Eu preciso cadastrar uma informação, eu pego a API, consumo ela e cadastro ela. Então, é um
Create. Se você precisar ler essas informações que vem do banco, se você precisar atualizar essas informações ou deletar uma informação, tudo isso entra na parte do CRUD. Você não vai fazer todas as funções do CRUD às vezes. Tem uma página que é só para atualizar, tem uma página que é só para deletar, ou você pode colocar um pop-up ou por aí vai, tá? Então o CRUD, por mais simples que seja a ideia, ele é muito relevante para as construções das nossas experiências, tá? Principalmente na última aula que eu vou ter desse curso aqui. Se você está assistindo aleatoriamente, não tem importância, tá? Você pode conseguir fazer modular isso aí. Qualquer aula você vai entender do zero. Mas, na última aula aqui desse curso, se você acompanhar todas as aulas, nós vamos ter aí um CRUD personalizado pra gente, bem simples, com código puro ali, para vocês entenderem a base, tá? Bom, então é isso. Meu nome é Emerson, sou criador de conteúdo aqui nesse canal e espero vocês na próxima aula. Vejo vocês por aí. Até!